Ainda na década de 60, mas lá na Itália, a gente tem um grupo de artistas, certo? Que trabalhavam com arte que eles chamam de arte pobre ou arte povera, certo? Por quê? Porque nessa época, nesse período, eles acreditavam que objetos industrializados, materiais manufaturados, não eram objetos de arte. Porém, alguns artistas eles acreditavam que tudo era arte. Então, eles estavam trazendo essa proposta, essa ideia para dentro da arte e utilizando essa questão do abrigo. Tá? Aqui a gente tem uma obra do artista italiano Mario Mers, e ele, nessa obra aí, ele está falando, ele fez uma série de iglus, tá? Com material disponível na natureza e também com peças industrializadas. Ele está fazendo uma reflexão sobre o uso de abrigos transitórios. O que são abrigos transitórios? São abrigos que a gente vai usar num determinado momento, como se fosse uma barraca, e depois de um tempo ele vai a gente vai deixar de usar porque vai se danificar, ou abrigos que a gente pode construir com materiais que vão ser perecíveis, que vão se acabar, que são efêmeros, tá? Que em um determinado momento eles vão deixar de existir. Ele faz também traz uma outra reflexão, que é sobre a sociedade de consumo, sobre a questão do descarte, a questão do ecologicamente correto. Isso já estava em voga nesse momento, já estava em discussão, e ele traz isso para a obra de arte. Uma reflexão que eu quero trazer sobre essa obra é: será que isso é realmente um abrigo ou uma proposta? A gente conseguiria ficar nesse espaço tão exposto, um espaço que ele protege a gente, sabe? A gente tem que refletir sobre isso. A próxima obra que a gente vai trazer aqui, na verdade não é bem uma obra, é uma imagem que eu vou trazer, e eu quero que vocês reflitam um pouco sobre os povos originais, certo? A gente está falando sobre os grupos de indígenas, eles se denominam como povos originais. Essa construção que vocês estão vendo aí é uma casa tradicional xinguana, na aldeia Piualu. Desculpa, gente, é meio difícil de falar, tá? Piulaga, da etnia Uará. Eles estão no Parque Indígena do Xingu, certo? Estou deixando algumas imagens para vocês verem aí o processo de construção, o que a gente tradicionalmente chama de oca, e que na verdade é uma construção tradicional, uma construção vernacular. Vamos retornar aquele conceito de vernacular, onde a gente utiliza os materiais que estão disponibilizados na natureza. Aqui, quando os povos tradicionais eles trabalham as construções deles, eles trazem sempre os materiais que estão disponíveis para eles. Às vezes, essas construções que são feitas por toda a comunidade, elas podem durar meses para ser concluídas. Por quê? Primeiro, porque eles têm que coletar os materiais que eles vão utilizar e trabalhar esses materiais. Quando eu coleto troncos de árvores de dentro da mata, eu coleto troncos específicos, eu faço trabalho neles que pode durar 1 a 2 semanas, mas às vezes a palha que é utilizada para cobrir toda a minha cabana, ela tem que ser seca, ela sofre todo um processo de beneficiamento, ou seja, eu pego outros produtos, ceras, tintas, passo na minha palha para que ela tenha uma maior durabilidade e que ela sofra menos com as intempéries, certo? Ou seja, com a mudança do tempo, que ela me proteja da chuva, que ela proteja a gente. Uma construção dessa abriga cerca de 20 famílias e tem espaços coletivos e individuais íntimos, onde os casais, os grupos familiares menores, eles dormem, onde eles ficam, certo? Elas são organizadas em estrutura concêntrica. Como assim? Existe uma praça central e todas as construções elas ficam em torno dessa praça, tanto as construções de moradia quanto as construções vinculadas à alimentação, tá? E a rituais. Existem construções rituais, existem rituais que são feitos externamente. Ela é uma construção oval, tá? E ela é muito resistente, ela dura cerca de 10 anos. Então, ele é um abrigo temporário, não é um abrigo permanente. A partir do momento que eu tenho esse abrigo muito danificado pela natureza, eu vou substituir ele por um abrigo novo. Então, de tempos em tempos, tá? Constantemente,
nós temos construções novas de abrigos novos, porque esses abrigos antigos eles já não nos servem mais, certo? Quero que vocês reflitam se vocês já viram uma construção desse tipo sendo executada, se vocês já tiveram a oportunidade de ir até alguma aldeia indígena, ou mesmo de ver através de vídeos, e quero que vocês reflitam sobre como eles utilizam isso de forma sustentável. Eles vão retirar as plantas, o material para construção, sempre a favor da natureza, tá, gente? Então a gente tem que pensar um pouco nisso quando a gente pensa nas nossas construções modernas também. Vamos falar um pouco de um arquiteto chamado Shigeru Ban. Ele começou a trabalhar, certo, lá nos anos 80, ele ficou bem famoso. O Shigeru Ban é esse carinha aqui. Ele ficou muito famoso nos anos 80 porque ele começou a construir abrigos utilizando diversos materiais não convencionais para pessoas que passavam por situações de catástrofes naturais, de guerras. Então ele constrói abrigos com restos de papelão ou papelão manufaturado, que é muito mais barato do que construir um abrigo de concreto ou um abrigo com um material muito mais caro, como gesso, por exemplo. Ele reutiliza grades plásticas de garrafa, engradados. Ele reutiliza rolos de gráfica, de papel gráfico. E ele cria essas construções para que as pessoas elas possam se abrigar nelas por um tempo, até que a sua cidade, a situação permita que outros abrigos um pouco mais elaborados e mais permanentes, como eu já disse antes, permanentes, que tenham uma durabilidade maior e que consigam receber mais pessoas. Ele dedicou uma parte da vida dele e doou o dinheiro dele, do orçamento dele, a fazer construções para pessoas que estavam em situação de necessidade, certo? A gente vai falar um pouquinho do Shigeru Ban lá na frente, quando a gente for falar sobre arquitetura, sobre o que é arquitetura especificamente, mas eu estou trazendo aqui já uma obra dele para vocês terem uma noção, tá certo? Estou trazendo aqui outras construções essas do povo Nakani, certo? Eles são de Burkina Faso e Gana, na África. Eles vivem nessa divisa desses dois países. Eles vão construindo as casas dele, utilizando também a questão da arquitetura vernacular, o material disponível na região. Eles utilizam geralmente barro, argila, sem nenhuma estrutura muito grande para construir essas casas. Os homens, em geral, constroem, toda a comunidade ela auxilia no processo de construção. Homens, mulheres, crianças e idosos fazem parte do processo, certo? Os homens, eles geralmente constroem a estrutura física. São casas ovais, circulares, elas têm geralmente essa estrutura. Elas ficam juntas, umas das outras, criando uma sensação de fortificação. Ela só tem uma entrada, uma pequena porta que serve como entrada e como saída. Dentro a gente tem várias divisões da casa, como local para armazenar alimentos, local para descanso, para cozinhar, para fazer comida, tá? Eles fazem dentro das suas construções. E as mulheres, elas ficam responsáveis pelas decorações das casas. Eles utilizam muito essas formas orgânicas nas construções das casas, circulares, certo? Eu acho que fica bem bonito. E as pinturas, elas são geométricas, elas são geometrizadas, tá? Antes de mais nada, eu quero deixar aqui a definição de formas orgânicas, porque é interessante que a gente saiba que essas formas, elas são baseadas, estruturadas na natureza, certo? Então, tudo deles é retirado da natureza e é pensado na natureza, tá bom? Eu falei anteriormente que a gente poderia usar como arquitetura vernacular o gelo. A gente conhece os povos Inuit, são povos que constroem os iglus. O iglu está sempre em desenhos e ilustrações. São essas tribos, tá, dos povos do Ártico. Eles são muito famosos pelas suas construções. Eles utilizam blocos de gelo, tá? E constroem essas cúpulazinhas que tem uma entradazinha apenas, porque dentro dessa cúpula não pode circular muito ar,
para manter a temperatura constante ali dentro. Eles, depois de construídos, eles fecham os espaços com gelo, tá, com a própria neve, e eles forram toda a cúpula com peles de animais. E eles utilizam as lamparinas, que a gente conhece aqui no nosso Brasil também, no nosso Nordeste principalmente, como lamparina ou lampião. E eles utilizam óleos de baleia, de foca, são óleos extraídos da gordura desses animais, que são animais que eles acabam tendo ali no bioma. E eles usam para aquecer o espaço e ao mesmo tempo não derreter o gelo. Então o espaço fica aquecido por dentro e não derrete, tá? Por quê? Porque do lado de fora ainda está frio. Então a troca de calor ela não é muito grande e ela mantém as pessoas protegidas, né, dessa situação de intempérie, de clima hostil, como é lá. Por último, eu vou trazer essa imagem aqui e eu quero que vocês reflitam um pouco sobre aquilo que eu falei do artista francês, sobre a reutilização e a utilização consciente de materiais. Essa é uma casa de garrafas Iguazu, é uma empresa argentina que produz. É uma casa simples de ser construída, eles oferecem cursos também, para que as pessoas elas possam construir sua própria moradia. Ela é construída utilizando garrafas plásticas e caixas de suco, leite, que são papelão revestido laminado, certo? E é um material que não se descarta e não se decompõe facilmente. Então, ao mesmo tempo que eles constroem casas ecológicas, não só a casa, mas também o mobiliário, eles estão permitindo um barateamento dos materiais. Como assim? Eu não preciso de cimento para construir essa casa, que é um material caro e um material que agride muito a natureza. Eu não preciso de tijolo, que é um material relativamente barato, mas ele necessita da extração da argila, para ser feita a queima, tem toda uma agressão natural. Então, eu não utilizo esses materiais que são comuns na arquitetura tradicional, né? Aqui no nosso caso, a arquitetura de alvenaria, mas ao mesmo tempo eu utilizo materiais que eles são fáceis de ser manuseados, simples, me permitem, por ser translúcidos, uma casa iluminada, muito bacana aqui, né? Num país subtropical como o Brasil. E ele é uma estrutura leve, é uma estrutura que suporta o passar do tempo e que, se for necessário fazer algum tipo de substituição dessas garrafas, eu posso fazer com tranquilidade, porque é só eu juntar, tá? Eles usam a garrafa para construir a estrutura mais sólida da casa e esse papelão, essas caixas, eles utilizam para fazer telhas, detalhes. Essa casa ela não é 100% reciclada. Existem algumas coisas, alguns outros materiais que eles utilizam para construir. Eu quero trazer um questionamento para vocês. Vocês acham que essa casa ela é um abrigo real ou ela é uma obra de arte? Ela traz questionamentos para a gente, ela traz reflexões. Pensem um pouquinho nisso. A gente está encerrando agora esse vídeo, mas daqui a pouco eu vou voltar com algumas informações sobre o Shigeru Ban, que é aquele artista bem bacana que a gente já falou um pouco. Vou falar um pouquinho mais sobre ele, trazer um pouco da biografia dele, da reflexão que ele traz sobre arquitetura. E vou trazer também os conceitos de arquitetura, tá bom? Aguardem aí também que vem um outro vídeo com uma atividade que eu propus há um tempinho e que a gente agora vai ter uma orientação melhor, porque eu consegui coletar alguns materiais para a gente fazer essa estrutura, tá bom? Obrigada, até a próxima.